A violência sempre existiu. Com a educação, a cultura e a ética, esperava-se naturalmente uma diminuição dessa violência. Entretanto, em se tratando de violência contra a criança ou adolescente, há que se reconhecer que a estrutura psicológica do ser é extremamente afetada, acarretando consequências desastrosas para a vida da vítima, que geralmente é acompanhada ao longo da vida. Diante deste fato, fomos conversar com alguns membros do Conselho Tutelar de Pedreiras, que falaram a respeito do caso. Cada criança, cada pessoa reage, tem um tipo de comportamento relacionado a esse tipo de violência psicológica, física ou sexual. E a gente lembra sempre as famílias que esse tipo de denúncia pode ser feito tanto na Delegacia de Polícia Civil, como no Ministério Público, como no Conselho Tutelar. Enfim, toda criança que passa por esse tipo de grande constrangimento, que é a violação da sua dignidade, ela não deixa, claro, de ter a sua reação indiferente. E que os pais sejam bastante vigilantes com relação a isso. A gente sempre aconselha os pais ficarem vigilantes com relação a esse tipo de violência. E a cada momento que chega esse tipo de denúncia para a gente averigua com muita cautela, para que não tome nenhuma decisão equivocada, e chegando a algum veredito que seja verdadeiro das informações, a gente encaminha aos órgãos competentes, como o CREAS, para fazer um acompanhamento psicossocial com essa criança e com a família também, dessa criança que foi abusada ou, de certa forma, sofreu algum tipo de violência. Marcelo, aqui para a gente finalizar a questão, eu vou lhe perguntar, alguma criança já chegou a ficar com depressão, já chegou a ficar em estado de profunda tristeza mesmo, por ter passado por algum tipo de violência, já citado como esses? Já sim, com certeza. Tudo tem seu tempo, e esse tipo de violação, esse tipo de grande constrangimento, até os adultos, quando acontece isso, vamos supor, um estupro contra a mulher, uma mulher adulta, ela também tem os seus efeitos comportamentais. Agora imagine uma criança que está em fase de desenvolvimento físico e psíquico. Claro, ela tem toda uma mudança de comportamento, não deixa de se envergonhar, embora seja vítima, mas ela não deixa de se envergonhar com relação a isso. Então é preciso todo um cuidado, um acompanhamento com aquela criança para que futuramente ela não cresça uma criança traumatizada. A violência ela tem vários segmentos. Então, quando isso chega a acontecer, que chega para o Conselho Tutelar, a gente faz o primeiro atendimento, conversa com a família, conversa com a criança ou adolescente, envia para a equipe do CREAS, que lá tem uma equipe preparada para fazer esse trabalho, que é a psicóloga, a assistente social, e vai ser diagnosticado qual o tipo de violência que essa criança ou esse adolescente está sofrendo ou sofreu. E nesse encaminhamento são feitas umas sessões que a equipe do CREAS faz, e daí então vai se diagnosticar o que e o que deve ser feito. Aqui na cidade de Pedreiras, obviamente, nós já tivemos diversos casos de violência contra a criança, violência infantil. Mas eu gostaria que o senhor, sem citar nomes, pudesse falar de algum que houve de grande repercussão, mas que depois foi resolvido, a criança hoje se encontra recuperada. Olha, Pedreiras, se a gente fosse citar muitos casos, existe violência psicológica dentro da escola, que é o que muitos chamam de bullying. Existe violência psicológica ou física, ou sexual, ou com vários outros motivos existe a violência dentro de casa, na rua, com os próprios colegas, com o vizinho, com a família em casa, ou com o pai, ou com mãe, ou com padrasto, ou com madrasta, ou sei lá. São vários outros casos. Por isso que eu estou dizendo, quando a gente faz o primeiro atendimento, a gente encaminha para o CREAS, porque lá é que vai ser mais detalhado o diagnosticar o que tipo de violência aconteceu. E quando acontece, esse trabalho é feito bem detalhado. Para isso, você tem uma equipe boa que faz esse trabalho, e a grande maioria tem um resultado positivo. Demora em média quanto tempo para que essa criança possa estar de fato considerada recuperada do trauma que ela sofreu? Em média? Não tem, porque isso aí é um trabalho
lento, é um trabalho são sessões que são feitas lá pela equipe, e aí demora, porque isso não pode, ninguém pode, um caso é um caso, cada caso é diferente, um caso é um caso, outro caso é outro, não pode se dizer que um caso vai resolvido em 3, 4, 5 sessões, pode demorar até ano, dependendo de como aconteceu o caso, né? Como é que está a situação do Conselho Tutelar aqui em Pedreiras? Este ano tem o maior índice em relação ao começo do ano passado, índices de violência contra criança e adolescente? Olha, é assim, tudo é uma sequência conforme as datas festivas. A gente começa pelo Natal, Ano Novo, aí vem as comemorações, aí chega-se o Carnaval, que começa uma temporada de festa que está todo mundo com os ânimos a flor da pele, curtindo, bebendo, outros se drogando. E aí começa a ficar os pais sem cuidar dos filhos, porque a responsabilidade, o artigo 22, é dos pais, cuidar dos filhos, ele não pode sair, ele não pode ir para o evento sem autorização do pai, ou acompanhado ou pelos pais ou por um responsável. E aí, quando passa-se esse carnaval, começa um outro problema. Quando chega no período, vamos dizer, do São João, começa um outro problema, que é os ensaios das quadrilhas, que é a longo prazo. E aí as crianças, os adolescentes participam. Quando é no final do São João, de tudo, aí o problema fica, que deve ser trabalhado esse ano. Com certeza o Conselho Tutelar, junto com o Ministério Público, junto com a polícia, junto com o CREAS, com o CRAS, vamos fazer um trabalho de um monitoramento a todas as quadrilhas, que é um tempo mais extenso que essas crianças e adolescentes ficam expostos aí na sociedade.